Olá, tudo bem com você? Que a bondade e a misericórdia do Deus vivo, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, da sua família, em o nome de Jesus Cristo. Eu quero nessa oportunidade estar ensinando a você o passo a passo para você estar fazendo o jejum mais poderoso, eficaz e eficiente que existe. Eu peço que você venha me ouvir com toda a atenção e diligência, porque o que eu tenho para passar para você, através da luz da palavra de Deus, é muito importante. Existem muitas pessoas que oram, que fazem jejum, que fazem propósitos e campanhas e não têm resultado. Não consegue alcançar nada vindo da parte do Senhor nosso Deus. Não tem autoridade para expulsar os males que agem nas regiões celestiais. E eu vou te mostrar para você o motivo e o caminho para que você venha vencer as batalhas espirituais da vida através do jejum e da oração. Amém? Preste bastante atenção, porque se você não fizer o que a palavra ensina, você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer campanha, você pode fazer voto, mas não vai ter resultados. Amém? A primeira coisa para que você venha ter sucesso no seu jejum, na sua oração, e venha fazer um jejum poderoso que quebra qualquer maldição, qualquer barreira, que expulsa qualquer demônio e qualquer espírito de enfermidade e que resolve qualquer problema e agrada ao coração de Deus, você precisa primeiro entender o propósito da palavra, o propósito de Deus para a vida do homem. O propósito de Deus, meu amigo, minha amiga, para a vida do homem é a salvação. A primeira coisa que Deus quer fazer é te salvar, para que Ele venha te abençoar, para que Ele venha conceder a você o dom da vida eterna. Amém? E para que você venha alcançar a salvação, você precisa entender o que diz essa palavra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19. É importante, escuta isso, é importante você entender tudo isso que eu tenho a dizer a você, porque se você não entender, vai ser em vão o seu sacrifício, o seu jejum, a sua busca, o preço que você está pagando. Você pode ver que tem muitas pessoas que recebem revelações, profecias, palavras e mensagens, uma atrás da outra, e nada acontece. Os dias vão passando, os anos vão se avançando e nada acontece. Por quê? Porque não compreendeu as razões de Deus. Primeiro tem que compreender as razões de Deus, tem que compreender o propósito principal de Deus para a vida do homem, que é salvar a vida do homem. Escuta isso. Você sabia que dentro de você existe uma alma que precisa ser salva? Então, preste atenção nisso. Você vai ouvir tudo o que eu tenho para te dizer e depois você vai aprender comigo o jejum mais poderoso que existe. O jejum mais forte que existe. Se você me ouvir, vai se cumprir na sua vida aquela palavra que Deus liberou sobre a vida de Josué depois da morte de Moisés. O Senhor disse a Josué: olha, Josué, ninguém se susterá diante de ti durante todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. E Josué foi um homem abençoado, bem-sucedido em tudo aquilo que ele fazia. Só que Josué, meu amigo, minha amiga, era um homem de altar, era um homem que tinha uma devoção profunda para com Deus, era um homem que se consagrava, era um homem que se apartava da aparência do mal, era um homem que vivia em santidade. Por isso que ele tinha uma vida de resposta.
Por isso que a boa mão do Senhor era sobre a vida dele, e ele venceu exércitos, reis. Através do ministério de Josué, Deus parou o Jordão. O Senhor lançou por terra as muralhas de Jericó, e ele conquistou a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Se você fizer como Josué, se você meditar, aleluias, na lei do Senhor de dia e de noite, assim como Deus fez próspero todos os caminhos de Josué, o Senhor também fará próspero todos os seus caminhos. Amém? Você já está aprendendo a fazer o jejum que agrada a Deus, o jejum mais forte, o jejum mais poderoso que existe. Você já está no caminho para aprender esse jejum. Amém? Aguenta a mão aí só mais um pouco. Me ouça, escuta. Depois eu quero que você mande essa palavra, esse ensino, esse conselho espiritual para os seus amigos. Passe para eles essa receita, esse tratamento. Você sabia que isso que eu estou passando para você é um tratamento espiritual? Isso é um tratamento espiritual. Todos aqueles que ouvir essa palavra que eu tenho para apresentar, isso se torna para eles um tratamento espiritual, um remédio. Você sabia que a palavra de Deus é remédio? Isso, a palavra de Deus é remédio para o corpo e medula para os ossos. Amém? Então, eu peço que você venha ouvir o principal propósito de Deus para a vida do homem. Olha, o principal propósito de Deus para a vida do homem é a salvação. E para o homem ser salvo, ele precisa entender isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, para alcançar a salvação, a comunhão com Deus, primeira coisa, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Temos que ter na consciência de que a gente errou muito na vida e fez coisas que não agradam a Deus. Temos que ter na nossa mente a convicção de que a gente fez tudo errado, de que a gente errou o alvo e pecou contra o Senhor, pecou fazendo coisas que não agradam aos olhos de Deus. Quando a gente reconhece os nossos pecados, se arrepende e confessa a cada um deles, a Bíblia diz que a gente alcança a misericórdia. Depois que a gente se converte e abandona todos os nossos pecados, o que acontece? O Senhor apaga todos os nossos pecados e vem sobre nós o que? Os tempos do refrigério. Quando a Bíblia fala dos tempos do refrigério, de refrigério, o Senhor está falando dos tempos dos quais Deus derrama o seu favor, as suas bênçãos, as suas dádivas sobre a vida dos seus eleitos que se arrependeram e se converteram. Você pode ver que a promessa, a revelação é para quem se arrepende e se converte. Então, esse é o motivo, esse é o real motivo do qual muitas pessoas não têm resultado naquilo que faz na presença de Deus. Gente, não é só jejuar e orar, não. Você lembra dos escribas, dos fariseus? Eles oravam e jejuavam, mas a vida deles não agradava a Deus. O Senhor Jesus olhava para eles e considerava eles como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É uma cova que foi ali ornamentada com pedras, com mármore, e foi feito ali todo aquele trabalho de alvenaria, e fica aquela coisa mais bonita, mas dentro do sepulcro tem ali podridão, imundícias, ossos, cinzas, e tudo quanto é tipo de bicho que consome o corpo humano. Então, o Senhor Jesus olhava para os escribas e fariseus e via eles como sepulcros caiados. Então, primeira coisa, nós temos que se arrepender, se converter, para que os nossos pecados sejam apagados.
para que Deus venha arrancar do nosso interior toda imundícia e sujeira. Entendeu? Outra coisa que eu quero que você observe é a pureza de coração. Davi, ele havia pecado contra o Senhor, cometeu 2 pecados, um de homicídio e outro de adultério. Depois de ser repreendido pelo profeta Natã, ele fez a Deus uma das orações mais lindas e bonitas da Bíblia Sagrada. É essa daqui, é o Salmo de número 51. E ele dizia assim, no versículo de número 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, ele está falando do que na sua oração? De pureza de coração. Para fazer o jejum poderoso que agrada o coração de Deus, o jejum que quebra qualquer maldição, qualquer barreira, primeira coisa, você tem que se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Você precisa buscar pureza de coração, para que Deus venha olhar para você e achar graça em ti. Amém? Os escribas e fariseus oravam e jejuavam, mas a vida deles não agradava a Deus. Você lembra de Caim e de Abel? A Bíblia diz que Caim colheu os frutos da terra e foi oferecer ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor não recebeu a Caim e também não recebeu a sua oferta. Você pode ver que primeiro Deus rejeita Caim e depois o Senhor rejeita a oferta de Caim. Aí veio também Abel apresentar a sua oferta a Deus. Aí a palavra continua dizendo, e Deus recebeu a Abel e recebeu a sua oferta. Você pode ver que primeiro o Senhor recebe Abel, para depois receber a oferta de Abel. Então, para Deus receber o nosso jejum, ovelha querida, primeiro o Senhor tem que receber a nós, para depois Ele receber a nossa oferta, a nossa oração, o nosso jejum, o nosso sacrifício, o nosso louvor, o nosso voto, a nossa adoração, a nossa campanha, o nosso propósito. Primeiro nós temos que ser aceitos por Deus, para depois Deus aceitar aquilo que a gente vai oferecer. E o jejum e a oração é algo que a gente oferece a Deus. Amém? Quando a gente jejuamos, a gente está matando a carne, né, e fortalecendo o espírito. O jejum ele serve para mostrar que nós temos domínio sobre a carne. Quando você assenta no seu coração, no seu pensamento, olha, eu vou fazer um jejum, e você vence o desejo do alimento, da carne, que é comer um pão pela manhã, beber um café, almoçar, e assim sucessivamente, você está mostrando para a carne e para o mundo espiritual que quem domina é você e não a carne, entendeu? E quando você jejua, você prioriza aquilo que é espiritual, e fazendo isso, você agrada a Deus. Amém? Então olha, o seu jejum deve envolver a devoção, o arrependimento, entendeu? O temor a Deus, a santidade, a pureza de coração, a sinceridade e a honestidade. Você precisa buscar com veemência isso, porque de nada vai adiantar você orar e jejuar se você faz tudo errado, se você faz as obras da carne, se você não tem pureza de coração, se você não é arrependido, se você não é convertido, se você não alcançou a mente de Cristo, de nada adianta. Você pode ver que os escribas e os fariseus oravam e jejuavam, e eles eram reprovados por Deus. E olha, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz aqui em Daniel, eu quero que você leia comigo, Daniel, capítulo de número 10,
versículo de número 12. Olha o que diz a palavra. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Você viu? Primeiro, Daniel aplica o coração dele para compreender a vontade de Deus, a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Ele colocou o coração dele para compreender aquilo que Deus queria para a vida dele. A Bíblia diz que ele se humilha na presença de Deus, com orações, com rogos e intercessões. E isso revela para Deus devoção, e o Senhor se agrada dele. E o anjo disse a Daniel: olha, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha, Daniel, quando ele precisava de uma resposta, ele ia para a oração e para o jejum. Quando ele precisava entender um sonho, uma revelação, ele ia para a oração e para o jejum. E Deus sempre abençoava, sempre ouvia e atendia a Daniel, assim como Davi também, porque eles faziam com devoção, com arrependimento. Eles procuravam entender e aceitar aquilo que Deus tinha para a vida deles. O que acontece hoje, meu povo, é que muitas pessoas querem receber as bênçãos de Deus, as revelações divinas, as maravilhas de Deus, o milagre, a cura, a libertação, mas são poucos que querem compreender a vontade de Deus para as suas vidas. São poucos que querem inclinar os seus ouvidos para as razões de Deus. São poucos que querem viver uma vida de altar, uma vida de jejum e de oração. São poucos. E por conta disso, são poucos os que experimentam as maravilhas de Deus, os milagres de Deus. Olha, o Senhor Jesus também ensina algo muito forte. Você precisa aprender isso agora, porque se você não aprender isso, em vão o seu jejum e a sua oração. Amém? Eu quero aqui ler na Bíblia para ficar bem entendido para você, para não ficar somente nas minhas palavras. Essa passagem, ela fala do dia em que Jesus estava no Getsêmani. Eu quero que ler essa linda palavra com você, e você vai ter um bom entendimento de tudo aquilo que eu quero passar para você nessa oportunidade. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41. Escuta isso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No jejum, na oração, o primeiro de tudo é a vigilância. O Senhor Jesus nos ensina que a gente deve ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Se você jejua e ora e não vigia, é a mesma coisa que você jogar o leite no ralo. É a mesma coisa que você desperdiçar tudo aquilo que você fez. Entendeu? Então, olha, para fazer um jejum poderoso, que agrada a Deus, um jejum que vai garantir para você as respostas de Deus, o milagre, para fazer um jejum poderoso para repreender principados e potestades, castas e legiões de demônios, você precisa, primeiro, se arrepender, se converter, para que você venha receber de Deus os tempos de refrigério. Você precisa alcançar de Deus um coração puro, ou seja,
se libertar da malícia, da maldade, da cobiça, das palavras torpes da boca, da mentira, do engano. Você precisa alcançar de Deus um coração reto, um espírito reto, retidão de coração. Amém? Porque, gente, macumbeiro jejua e ora para fazer as obras do diabo. Escriba e fariseu também jejuava e orava e não agradava a Deus. Caim ofereceu o melhor da terra para Deus, as suas primícias da sua lavoura, mas Deus não recebeu a Caim e nem as suas ofertas. Abel veio e ofereceu a Deus o seu cordeiro, e Deus recebeu Abel e o seu sacrifício, a sua oferta. Primeiro Deus tem que nos receber, para depois Deus receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso jejum. Se você entendeu perfeitamente o que eu acabei de falar para você e explicar, eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu entendi tudo. Para quem está entendendo tudo até aqui, escreva nos comentários dizendo: até aqui eu tenho entendido tudo. Amém? Eu não acabei ainda não, tem mais palavra aqui, mais versículo bíblico. Amém? Olha, você sabia que existe casta de demônios que não se expulsa senão pela oração e pelo jejum? Se você não orar, se você não jejuar e não fazer tudo aquilo que eu te expliquei, te ensinei, você não vai ter resultado nenhum no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual te conhece e sabe a profundidade que você tem com Deus. Eu estou te passando aqui armas espirituais para você vencer. E olha, isso envolve perseverança, determinação. Você precisa ser uma pessoa de cabeça feita. Você precisa saber o que você quer para a sua vida e para viver uma vida de altar, para fazer oração e jejum que Deus responde. Aleluia, tem que se lançar no altar, tem que viver uma vida de renúncia, tem que abandonar as obras da carne para fazer a vontade de Deus na vida. Tem que fazer como fez Daniel, tem que compreender, tem que se humilhar perante o Senhor nosso Deus, tem que entender tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Amém? Olha o que diz essa palavra. Mateus 17, versículo de número 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, meu amigo, minha amiga, é através da oração e do jejum que você vai vencer esse mal que tem se levantado contra a sua vida. Se você colocar em prática tudo aquilo que foi te ensinado aqui, passado para você aqui, você vai ter vitória. Para você fazer um jejum de resposta que lança por terra castas de demônios, legiões de demônios. Para você fazer um jejum que quebra maldições e amarras. Primeira coisa, você precisa se arrepender, se converter. Primeira coisa, você precisa se arrepender e se converter. Precisa abandonar todos os seus pecados. Precisa buscar de Deus um coração puro e um espírito reto. Amém? Vida de santidade, de honra, de retidão. Você deve amar, viver e praticar a verdade, porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Quando você faz assim, você está fazendo obras de luz, e a luz é a palavra de Deus. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então quem obedece a palavra, quem pratica a palavra, recebe as bênçãos do Todo-Poderoso, conforme diz a promessa em Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 2. Olha, faça do jeito que eu estou te passando, que vai dar muito certo. Amém? Para você que ainda não sabe fazer jejum, agora eu vou explicar para você o jeito de fazer jejum. Você deita para dormir. Você deita para dormir. Acorda pela manhã. A primeira coisa que você vai fazer, você vai lavar o seu rosto, escovar os seus dentes, vai dobrar o seu joelho,
e vá orar ao Senhor dizendo: meu Deus, eu apresento a Ti a minha vida. Agradeço ao Senhor pelo meu deitar, pelo meu levantar. Agradeço ao Senhor pelo ar que respiro, pelo dom da vida. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de servir ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu quero, nesse dia de hoje, apresentar a Ti um jejum, oferecer a Ti um jejum em favor de uma causa. Pode ser o seu casamento, sua vida financeira, profissional, espiritual, sentimental, psicológica, saúde. Pode ser em favor dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus familiares. Pode ser em favor de qualquer área da sua vida, desde que isso agrade o coração de Deus. Aí você vai e oferece em orações de jejum ao Senhor. Abre, consagra, no nome de Jesus Cristo. Termina a oração e determina ali na oração, no momento da oração, determina: olha, Senhor, eu vou fazer 1 hora, eu vou fazer 2 horas, 3 horas, meio-dia, um dia todo, entendeu? Faça conforme você vai conseguir cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolos. Começa fazendo 1 hora, aí você vai treinando, vai acostumando o teu corpo a jejuar 1 hora. Vai chegar um dia que você não vai sentir mais o jejum de 1 hora, aí você passa para 2. Vai chegar um dia que você já não vai sentir mais o jejum de 2 horas, passa para 3, 4 e vai aumentando o propósito, e com isso você vai se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Você vai exercitando, aleluia, a sua fé, e com isso o Senhor vai te abençoar. E quando o inimigo se levantar contra você, você vai ter autoridade de Deus para repreender o mal no nome de Jesus, e ele vai cair por terra, e ele vai te respeitar, e ele vai te obedecer, porque há uma promessa de Deus sobre a vida do crente fiel. Amém? Para você que entendeu a minha explicação, o caminho para fazer o jejum mais poderoso que existe, eu peço que você venha escrever nos comentários dizendo: meu Pai, meu Deus, eu entendi tudo para a glória do seu nome. E olha, tudo aquilo que você fizer, meu amigo, minha amiga, faça com fé, faça com devoção, porque Deus é fiel na vida de todos aqueles que fazem com fé e com devoção. Você sabia que quando você jejua, você fortalece o seu homem interior? Você demonstra para o mundo espiritual que você domina sobre a sua carne? Você sabia que você ganha de Deus autoridade, poder e unção para expulsar demônios, para resolver os problemas da vida? Você sabia que você tem resposta de Deus como Daniel, a bênção do Senhor como teve Davi e Josué? Lembra que Deus disse para Josué, antes deles atravessarem o Jordão: santificai-vos, pois, para que o Senhor faça maravilha no meio de vós. Então nós devemos se santificar. O jejum e a oração é uma forma da gente se santificar, de separar a nossa vida para Deus. Amém? Eu quero nesse momento orar por você. Para você que veio até aqui, prepare o seu copo com água. No final nós vamos consagrar no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado nessa oportunidade. Seja sobre nós a tua bênção, a tua bondade, o teu favor e a tua misericórdia. Nos dá forças para jejuar e orar, porque nós sabemos que através da oração e do jejum, meu Pai, nós vencemos as barreiras, as batalhas da vida e se tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fortaleça o homem interior dessa mulher, desse homem, manifesta sobre todos o recurso da graça, faça com que os teus filhos venham vencer, meu Pai, as obras da carne e dê a todos a vitória. Seja a tua paz, a tua consolação, o teu alívio, o teu refrigério sobre as suas ovelhas. Quebra amarras e maldições, abre portas e caminhos e dê a todos a bênção do Senhor pelo recurso da sua graça. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, seja o teu amor, a tua bondade sobre as suas ovelhas e proporciona a todos a vitória. Confirma esta oração com curas, com libertações, confirma com sinais e prodígios,
confirma com milagres. Faça isso, meu Deus, faça isso, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Nazareno. Seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor em verdade, e dê a todos a sabedoria do teu Espírito Santo, dê a todos a força e o poder do teu Espírito Santo, para que possam vencer as obras da carne, as tentações do maligno e do perverso. Afaste de nós todos os males de origem luciferiana e nos conceda a vitória, a paz interior, o alívio, o refrigério pela presença do Senhor. Eu consagro, eu ofereço a Ti esta oração de vitória, esse trabalho de fé, certo, de que o Senhor vai levantar pessoas com autoridade e poder, através da oração e do jejum, para vencer as obras do maligno, as obras das trevas, em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse momento de oração e de busca, eu consagro, meu Deus, o copo com água, consagro a peça de roupa para curas e libertações total e completa no corpo, na alma e no espírito. Eu consagro, meu Deus e meu Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Para você que orou comigo até aqui, beba da água consagrada em o nome de Jesus. Olha, como disse a palavra, existe casta de demônios que não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Então, quando a Bíblia diz a casta de demônios que não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, a palavra está falando de uma vida de perseverança, uma vida de plena busca ao Senhor. Você precisa ser perseverante, você precisa saber o que você quer para a sua vida, para que você venha vencer o mundo das trevas através do jejum e da oração. Amém? Olha, que Deus venha te abençoar. Aqui na tela final vai aparecer um vídeo para você adormecer ouvindo. Clique nele e adormeça ouvindo no nome de Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé, em o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de todos. Estou aqui nessa oportunidade para apresentar para vocês o trabalho da nossa clínica de recuperação Aliança Eterna. Desde já quero externar a minha gratidão a todos aqueles que têm contribuído nessa obra. Quero agradecer a todos aqueles que têm ofertado, que têm dizimado nesse trabalho. Graças a Deus e a ajuda de vocês, a gente tem mantido esse trabalho, essa obra. A gente vai estar mostrando para vocês a nossa chácara. Está aqui a nossa chácara, onde a gente acolhe os homens. A gente está preparando para fazer um culto e a gente vai estar mostrando para vocês as imagens do culto. Amém? Pastor Diego, a gente está em quantos aí hoje? Estamos em 6. Tem um que está internado? Isso, temos que estar internado. Tem um que está internado. O pastor Diego, irmãos, ele está aqui gravando para mim. Ele é responsável por pegar esses rapazes, levar no médico, no fórum, né, pastor? Isso. Às vezes no banco. O pastor Diego faz tudo aqui. Tem me ajudado muito, tem sido um canal de bênção na minha vida. Ele vem aqui, tem dia que ele volta de noite. Então ele é um monitor que me ajuda aqui na obra. E é um trabalho desgastante, mas prazeroso, né, pastor Diego? É verdade. Prazeroso. A gente ama esse trabalho. Por isso que Deus tem sustentado a gente até aqui. E eu quero contar com o apoio de vocês. Amém? Ali estão os nossos jovens. A gente vai estar fazendo um culto e o pastor Diego vai estar mostrando para vocês. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero dizer para todos, para você, viu, Diego? Alexandre, Guilherme, é isso mesmo, Guilherme? Rafael, Robert, aleluia. Eu quero dizer para todos, Daniel, vocês é projeto de Deus nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Deus acredita nesse projeto, eu acredito nesse projeto. Eu creio. Nós somos projeto de Deus. Meus irmãos, essa é a nossa clínica, esse é o nosso trabalho aqui na Cidade Franca, interior de São Paulo. Se você sentir no seu coração de ser um patrocinador dessa obra, que vai aparecer o número da conta, do Pix, é só você enviar para essa conta ou para esse Pix que vai chegar nas nossas mãos. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela confiança. Paz e graça a vocês e até a próxima oportunidade no nome de Jesus.